Olá, pessoal. A paz do Senhor para todos. Estou aqui com o segundo áudio do tema Educar para as Decisões, do livro Como Saber do que seu filho realmente precisa. E o que nos mostra tudo isso? Que quando decidimos, estamos trabalhando com as possibilidades, analisando-as e escolhendo o fruto de decisões bem pensadas, sem agir de maneira impulsiva, o que acaba gerando autoconfiança e estimulando o exercício da decisão. E quando, porém, a decisão foi pensada e analisada, e ainda assim não aconteceu o esperado, por exemplo, depois de uma criança ver o brinquedo, avaliar suas características e o que ele fazia, ela acaba decidindo brincar com esse brinquedo, mas vê que não era o esperado, ficando triste, desapontada e frustrada. Na verdade, é bom que às vezes nossas decisões possam dar errada, pois somente assim podemos aprender e exercitar nossa flexibilidade mental e emocional, mas que errar temos de aprender com nossos erros para que isso nos proporcione o crescimento e a possibilidade de pensarmos em alternativas para não errarmos de novo. E quando isso acontece, somos tomados por uma sensação de competência, autoestima e superação, algo que ninguém tira de nós. Você deve estar se perguntando como fazer de uma decisão ruim algo bom. Como já foi exposto, o processo de decisão inclui responsabilidade pelas escolhas feitas e isso acaba proporcionando aprendizados muito mais significativos do que quando as decisões apresentam resultados positivos. Isso mesmo, quando tomamos uma decisão e ela acaba dando errado, temos a possibilidade de explorar muito mais e aprender com essa situação, pois se algo não saiu como esperado, é porque a análise feita não considerou algo aspecto. Por isso, a mediação dos pais e cuidadores nessa fase é fundamental importância, uma vez que são eles que vão fazer questionamento e levar a criança a perceber o que de aquela decisão não ter sido a mais acertada e o que é possível fazer para que isso não ocorra novamente. Essa mediação deve ser repleta de acolhimento e sentimento de respeito e nunca de acusação, apontando o erro que a criança acabou fazendo, com frases como o famoso "eu já te disse". Afinal, quem nunca errou que atire a primeira pedra? Esse tipo de conduta é prejudicial, pois aumenta a insegurança da criança e tira dela o exercício fundamental de escolher e decidir. Se ela não é capaz de decidir, certamente delegará isso a outras pessoas e acabará não se tornando o ator principal da própria vida, deixando para outras pessoas escolherem por ela, e assim entrará num círculo vicioso que estimulará a sua insegurança. Já imaginou quão triste é alguém incapaz de fazer escolhas, o tipo de sentimentos que essa pessoa apresenta?
Decidir é mostrar sua preferência. Quando escolhemos estarmos mostrando um pouco de nós ao mundo, estamos nos posicionando, estamos marcando território, expressando nossas ideias, nossos valores e, mais ainda, aprendendo a lidar com perdas. E isso mesmo, esse ato que julgamos tão simples nos dá uma lição primordial que é saber perder. Vamos falar mais sobre isso? Escolher é decidir o que vamos perder. Sempre que uma pessoa decide, ela faz uma escolha. E sempre que escolhe, ela perde algo, pois a escolha pressupõe perder algo sempre, tendo em vista que nunca poderemos ter tudo o que queremos. Veja esse exemplo. A criança precisa escolher entre ir a um passeio e ficar em casa. Parece muito mais sedutor ir ao passeio. E muitas crianças assim o escolhem. Mas, e se em casa estiver passando um desenho que ela gosta, ou a mãe estiver fazendo um bolo que ela ajudaria a fazer? Enfim, escolher faz você definir prioridades e trabalhar com elas, elegendo o que é mais importante e o que é menos importante. Quantos de nós já não vimos adultos altamente indecisos e que não conseguem escolher? Muitos não sabem por que isso pode acontecer, mas o princípio, a primeira causa é a dificuldade de se responsabilizar pelas próprias escolhas, e a segunda é o medo de perder algo. A indecisão é algo que nos paralisa e nos impede de agir. E com isso somos apenas coadjuvantes numa vida em que devemos ser atores principais, responsáveis por nossos atos. Muitos acham que, se não decidirem ou opinarem, certamente não serão responsabilizados. Isso é um engano, pois a falta de decisão também gera consequências. Quando deixamos de escolher, os outros escolhem por nós e nos tornamos reféns da escolha dos outros, e não podemos sequer reclamar. Afinal, quem cala consente, não é mesmo? Ninguém aqui está falando que incentivar a autoestima, a autonomia, é simplesmente deixar a criança tomar as decisões que ela queira. Sabemos que ela precisa de mediação nesse processo. Como já falamos no decorrer deste capítulo, assim estimule-a a decidir sobre um brinquedo com o qual ela queria brincar, um livro que queria ler. Uma dica no início: é interessante dar um número abaixo de opções, como a escolha entre 2 livros, ou entre 2 roupas, ou entre 3 sobremesas. Dar opções ajuda a estabelecer parâmetros para que a criança escolha temas semelhantes a pertinentes ao seu desenvolvimento e à sua maturidade. No entanto, lembre-se, a responsabilidade da escolha é um fator fundamental neste processo. Então, seja um mediador das escolhas de seu filho.